Boa noite. Hoje realizaremos um debate sobre três correntes filosóficas de pensamento do direito: o justnaturalismo, positivismo e pós-positivismo. A seguinte, eu convido os demais participantes para debaterem sobre as três correntes de pensamento. Sejam bem-vindos à mesa de debate. Muito boa noite. Passo a palavra para o debate do justnaturalismo. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas também, né? Francisco, Fernando, Matheus. Eu creio que é uma honra para todos, principalmente para mim, estar aqui hoje, né, nessa roda de debate, para conversar sobre três diferentes assuntos que, assim, de forma bem explícita, são juntos para formalizar uma sociedade mais justa. E quando a gente fala de justnaturalismo, o que vem à cabeça, né? Direito natural, direito à vida, mas a gente só vê isso? Não, né? E a gente pensa que esse direito é cumprido à risca, mas nem sempre é assim, como aconteceu em exemplos históricos, como na Segunda Guerra Mundial. A gente tem o nazismo, que foi a morte de quase mais de 6 milhões de judeus. Isso hoje em dia significaria metade dos habitantes que existem na cidade de São Paulo, que é a capital mais habitada do Brasil. Então, assim, nos tempos antigos, que foi em 1945, né, foi um ato justificado pelo positivismo, assim, pelo grupo positivista. Eles deixavam explícito que se aquilo estava na lei, era para acontecer. E nos tempos de hoje seria uma crueldade extrema, seria uma coisa que não seria aceita de jeito nenhum. Então a gente vê a evolução das regras, das leis, das normas, diante do contexto histórico da sociedade. O que aconteceu há 70 anos atrás, hoje em dia é uma coisa que não aconteceria de jeito nenhum. E um exemplo mais atual também são as guerras que estão acontecendo entre duas potências, Estados Unidos e Irã, que não envolvem somente setores econômicos, mas também envolvem vidas. Muitas vidas estão sendo tiradas e de forma que não está sendo julgado o valor dessas vidas. Então, às vezes a gente tem que tirar mais o foco um pouquinho das coisas superficiais que estão acontecendo e pensar mais sobre o que realmente está acontecendo com o mundo. Será que realmente está acontecendo do jeito que é para ser? Muitas vezes, se você parar para pensar, não é assim que está se fazendo, né? Eu vou passar a palavra agora para o meu amigo Fernando, do Positivismo. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso apresentador, Francisco, Gabriel, Matheus. Bom, eu vou argumentar um pouco aqui sobre o positivismo. Bom, o positivismo ele tem uma visão mais ampla e diferente. Para os positivismos, o direito ele é aquilo que foi criado e estabelecido pelo Estado, por meio de leis, normas e instituições. Nessa visão, a validade da lei ela não depende da moral da justiça, mas sim de ter sido formalmente criada de acordo com o sistema jurídico, né? E um dos grandes nomes do positivismo foi Hans Kelsen, que ele defendia o direito, que o direito deveria ser analisado de forma objetiva, separando direito e moral. Ou seja, para isso, mesmo que a lei pareça injusta, ela ainda pode ser considerada válida, se tiver sido criada de forma correta dentro do sistema legal. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Matheus, que vai argumentar sobre o pós-positivismo. Boa noite a todos. Boa noite. Meus sinceros cumprimentos aqui para o Fernando, nosso apresentador Francisco, nosso debatente aqui também, Gabriel, aos telespectadores. Eu vejo pontos importantes nas duas correntes filosóficas. O pós-positivismo ele surge justamente para tentar equilibrar essas duas correntes, que é o positivismo e o justnaturalismo. Ele reconhece a importância das leis, mas também reconhece os princípios, que é como a dignidade humana, a justiça e direitos fundamentais na interpretação das normas. Ele defende que o direito não deve se basear apenas nas leis escritas, mas também nos princípios, que é como se tem, que é a justiça, a dignidade e direitos fundamentais. Como meu amigo aqui do justnaturalismo falou, Gabriel, depois dos acontecimentos que foi como a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que seguir a lei sem considerar a moral pode levar a grandes injustiças.
Por isso, o pós-positivismo busca equilibrar a força da lei com princípios constitucionais, aproximando o direito da ideia de justiça, algo que também era defendido pelo justnaturalismo. Então, diante do ponto de vista apresentado de todos os participantes, vocês acreditam que a moral, quando eu falo de moral, eu falo de princípios fundamentais, como direito à vida, direito à dignidade, etc., devem andar lado a lado com a norma estrita? Quando eu digo norma estrita, eu falo da lei. Primeiro eu quero falar sobre uma fala de um antigo filósofo, né, que eu creio que muita gente conhece, Tomás de Aquino, que diz: Lex injusta n'est lex. Uma lei injusta não é uma lei. E isso vem de onde, né? Vem de princípios morais. Princípios morais, como princípios, leis, regras, e de princípios fundamentais, como o direito à vida. De que se você cria uma lei em que ela inflige um direito à vida, essa lei não é justa. Então, para que a gente tem essa conciliação? É justamente para a progressão da sociedade. É para uma sociedade ficar harmoniosa, para ela poder prosseguir em seu desenvolvimento. Então, eu creio que sim. Elas são dois pontos que precisam andar lado a lado. E que, inclusive, já andam, né? Que é no caso do pós-positivismo, do meu amigo Matheus. Como a gente teve o debate na aula da professora Ana Carla, o grupo pós-positivista ganhou, que hoje em dia a justiça necessita do pós-positivismo, que é o equilíbrio entre a moral e a vida e as leis escritas, constitucionais. O justnaturalismo, ele defende que o direito deve seguir princípios naturais da justiça, né? E o positivismo, ele afirma que o direito é aquilo que está nas leis criadas pelo Estado. E já o pós-positivismo, ele busca unir duas ideias, valorizando tanto as normas quanto os princípios e direitos fundamentais, né? E essas correntes mostram que o direito não é algo estático, mas sim uma construção que evolui junto com a sociedade. E basicamente isso. Quero dizer aqui que eu acho que a gente tenta deixar assim, um objetivo sobre o que são esses 3 pontos, mas é como é o direito, ele não é uma coisa absoluta, ele pode sofrer mudanças, ele tem brechas para que aconteçam essas mudanças. Então, a gente pode passar a noite inteira aqui falando, mas não vamos achar uma conclusão absoluta para isso. E eu só quero deixar mais uma vez aqui meus agradecimentos ao Matheus, ao Fernando, ao apresentador Francisco, e eu quero que esse vídeo, né, que esse podcast não seja somente um trabalho escolar, eu quero que mais à frente, no futuro, ele sirva para pessoas aprenderem, né? E creio que esse é o intuito, o maior intuito disso. E eu vou passar a palavra para o Francisco. Então, observando o ponto de vista dos debatentes, seria correto afirmar que o pós-positivismo é um equilíbrio entre o justnaturalismo e o positivismo? Positivo. Minha opinião também sim. Assim, meio que na balança. É certo que o direito à vida ele vai pesar mais um pouco, né? Mas é uma coisa que tem que se igualar. A sociedade contemporânea ela tem que ser igual. Direitos morais e direito à vida. E assim, como eu já havia falado, né? O pós-positivismo ele busca unir as duas ideias. É justamente para balancear. Ele valoriza tanto as normas quanto os princípios. A lei moral e a lei constitucional. Isso. Exatamente, porque eu acho que se os dois não andarem lado a lado, né, a sociedade entra em colapso mais uma vez, como entrou há décadas atrás, né, como Primeira e Segunda Guerra Mundial, são atos históricos que aconteceram, né, e não tem como voltar atrás. Então, muito obrigado pela participação de todos e agradeço a atenção dos telespectadores pela atenção ao debate. Muito obrigado. Então, ademais, prosseguiremos com o debate. Passo a palavra para o debatente do justnaturalismo. Boa noite. A corrente doutrinária do direito natural, do naturalismo, ela preza pelo bem maior, né, que é a vida, assegurado na Constituição Federal, a partir do artigo 5º, como um dos princípios dos direitos fundamentais, que é a vida da pessoa humana. O justnaturalismo ele preza
né, pelo direito primário, né, que é anterior ao Estado, nesse caso, a vida. Todo mundo já nasce, né, ou seja, esse direito é garantido, né, ele é assegurado e nenhum outro fator externo pode suprimir esse direito que é, conforme ao entendimento do naturalismo, é um direito primário, antecedente, um direito nato. Passo a palavra agora para o debatente do positivismo. Bom, o positivismo, ele é uma teoria que rege muito a seguir o que está na norma, né? As normas em si, sem levar em conta muito da moral, né, em questão. E acaba sendo uma teoria que é muito mais, como pode dizer, rígida. Temos um exemplo da Alemanha nazista, que levou o positivismo como sua teoria para o direito, né? Na Constituição, levando tudo ao pé da letra, levando também o direito à vida como sua principal lei, né? Norma na Constituição deles, e descartando qualquer hipótese de acolher os judeus, né? Que na época sofreram muito, e também sendo umas pessoas que foram muito vítimas desse acontecimento histórico, né, na época da guerra da Segunda Guerra Mundial, com o Adolf Hitler sendo o seu principal líder na época. E pegando esse exemplo, vemos que na prática não funcionou o positivismo, o absolutismo da lei, né, sem olhar para o lado da pessoa que está sendo julgado tanto no tribunal, tanto em alguns outros acontecimentos, né, que acontecem com ela. E por isso que existe hoje, né, o pós-positivismo, para conciliar os dois, que é o naturalismo e o positivismo. E aí eu passo agora a palavra para o meu amigo aqui explicar melhor sobre esse assunto que estamos debatendo agora. Boa noite a todos. O pós-positivista, quando se fala essa palavra, devemos lembrar também dos princípios constitucionais, que é um princípio que é defendido pelo pós-positivismo, e também da interpretação jurídica, que é um grande fator na Constituição e também na sociedade. O juiz, por exemplo, ele não aplica apenas a lei, literalmente, mas também o juiz, ele considera valores fundamentais da Constituição, ou seja, as leis, que são aplicadas nesses três fenômenos. Então, diante do ponto de vista dos demais participantes, vocês diriam que o pós-positivismo é um equilíbrio entre o justnaturalismo e o positivismo? Com certeza. Sim, né? Porque, assim, por exemplo, principalmente a valorização dos direitos humanos e também das constituições democráticas. Hoje, muitos tribunais, eles consideram princípios e valores, não apenas regras escritas. Muito bem, a jurisprudência já trabalha diante desse entendimento, né? Essa ponderação entre o justnaturalismo e o positivismo, né? A hora não só a lei, a hora não só o costume, o valor, mas aquela fusão, né? Como se fosse uma espécie de fusão desses dois princípios. Eu acredito que a norma não possa ser seguida estritamente em determinados casos. Por exemplo, você não pode aplicar, né, uma multa de trânsito numa ambulância que estava a 120 por hora na via de 80, mas que, porém, ela estava ali com uma pessoa que estava correndo risco de vida. Você vai colocar uma lei de trânsito acima do direito à vida? O que vocês acham? É justamente por isso que é relativo, né? O pós-positivista, ele vai ponderar as situações, né? No caso do direito à vida, ele prevalece, é fundamental. Acima de qualquer norma, né? Aplicado hoje em dia em qualquer código civil de qualquer país. A vida sempre tem mais direito do que as próprias normas que são aplicadas. Então, prevalece como a principal. Então, com certeza, a ambulância não sofreria uma multa.
É, porque ela até seria errado, né? É, Já seria estava errado. cumprindo o serviço dela no intuito de salvar uma vida. Tanto que os carros até saem assim, ó, da frente da moça para passar. Apesar de ter violado uma lei de trânsito. Exatamente. Mas algum participante tem algum ponto a comentar? Não. Pode ser. Então, encerramos o debate.